Olá, muito boa tarde. Eu sou Sónia Silva, para os que não me conhecem, eu sou a diretora e a fundadora da For Women by Women. Esta iniciativa foi fundada por mim há muito pouco tempo e tem como objetivo principal enaltecer a mulher africana e a particularidade aqui é a mulher Palom. Portanto, nós queremos dar voz a vozes desconhecidas, queremos partilhar histórias pouco conhecidas de mulheres fantásticas que têm uma caminhada brilhante e que serve sempre de exemplo para muitos que vêm depois de nós. E hoje vamos ter uma conversa com uma amiga, minha irmã, Sueli Mané, eu chamo de Lita, simplesmente pela amizade que nós temos e a irmandade. Lita, muito bem-vinda à For Women by Women. Olá, Sónia, obrigada pelo convite. Eu gostaria de começar por parabenizar-te a ti e às tuas colegas pelo For Women by Women, porque, como eu já tinha dito anteriormente, acho que é uma excelente iniciativa e gostaria também de agradecer pelo convite, embora um pouco hesitante, mas gostaria de dizer que aceitei porque, tal como tu me disseste, acho que sim, que é uma história que vale a pena ser partilhada. Obrigada, Lita. E eu acho que, para contextualizar um bocadinho, a ideia aqui é falar um pouco da Lita, como mãe, como mulher, como profissional, e para as pessoas perceberem a história dela, a história que, para mim, exemplifica resiliência, resistência e aquela perseverança. Lita, como é que tu te descreverias? Quem é a Lita? Então, oficialmente, o meu nome é Sueli Mané, sou conhecida como Lita para os meus amigos, a família mais próxima. Tenho 39 anos, sou guineense, com muito orgulho, Guiné-Bissau, sou mãe, eu diria que de três crianças fantásticas, mas um deles está naquela idade de quase teenager, então tem sido assim. mas sim, como é que eu me descrevo? Olha, eu usaria aquilo que as pessoas geralmente dizem, é que eu sou uma pessoa forte. Eu demorei muito tempo para aceitar isto, para me ver dessa maneira, mas diria que sou uma pessoa batalhadora, sou uma pessoa que tem objetivos, que desde muito cedo soube o que queria, apesar de ter havido alguns desvios dos objetivos que eu defini para mim mesma, mas eu definiria-me como uma pessoa batalhadora e uma pessoa que, apesar de todas as coisas que nem sempre correm bem, tenta ter sempre aquele sorriso na cara. Acho que isso é aquilo que me define. Obrigada, Lita. E eu acho que definiste muito bem, até porque é tão mais fácil as pessoas falarem de nós do que nós mesmos falarmos e definirmos e colocarmos títulos a nós mesmos, não é? Mas eu sou uma testemunha porque estive contigo desde o primeiro momento em que te conheci, em Leeds, que é onde resides e que mudaste para lá há uns anos atrás. Queres-nos contar um bocadinho como é que tu mudaste de Lisboa para Leeds? E nós sabemos que és formada, não é? Tinhas acabado de graduar e tinhas até começado a trabalhar em Portugal, mas depois houve ali uma mudança, foi o início da tua jornada como imigrante em Inglaterra. Pois é, então, eu nasci na Guiné, nasci em Bissau, quando eu tinha cerca de mais ou menos uns 6 meses, os meus pais finalmente conseguiram bolsa de estudo para ir para Portugal e tiveram que me deixar com os meus avós. Fiquei com a minha avó materna, mas era quase como uma custódia partilhada e passava uma semana em casa da minha avó materna e uma semana em casa dos meus avós paternos. Quando eu tinha cerca de 4 anos, os meus pais decidiram levar-me para Portugal, para ficar com eles, e
acabei por ficar em Portugal até por volta dos meus 25 anos, mais ou menos. Por isso, sim, 25. Em 2006 foi quando emigrei para Portugal, emigrei para a Inglaterra, peço desculpa. Estudei, todo o meu percurso académico foi feito, não, a maior parte do meu percurso académico foi feito em Portugal, porque ainda estudei 3 anos na Guiné, do 7º ao 9º ano, mas foi em Portugal. Eu considero que em Portugal é que eu fiz o meu percurso académico, formei-me em gestão pelo Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa, e em 2006, como eu estava com alguém que decidiu vir para a Inglaterra, e eu resolvi que viria também atrás da pessoa que eu amava. Então foi assim, a decisão de vir para a Inglaterra foi um bocado, não posso dizer que foi a minha decisão, no sentido que a ideia inicial, original, não foi minha, mas optei por vir também para cá. Obrigada. E como é que foi essa adaptação, não é? Porque, não foi uma decisão tua, não foi um sonho teu, mas decidiste seguir o sonho ou a decisão, não é? Da pessoa com quem estavas na altura. Como é que foi essa adaptação, chegando a Linz? Foi bastante difícil, porque nós quando estamos em... Eu estudei, fiz um curso de inglês, porque sempre estudei francês. Todos os anos que eu estudei foi sempre francês. E quando estava na universidade, para ir no 2º ano ou no 3º, decidi fazer um curso de inglês por uma questão pessoal. Muitos dos livros que nós tínhamos na faculdade eram em inglês e havia sempre aquela dificuldade, e porque abre portas, aprender línguas abre portas, conhecimento nunca é demais. E então eu fazia uma pequena ideia do que era falar inglês. Até chegar à Inglaterra. Até chegar à Inglaterra. E isto pior aí em Londres, o dia que eu cheguei a Londres, eu vim via Londres, no dia que eu cheguei a Londres, ainda me consegui safar. Mas chegando aqui a Leeds, norte, foi muito complicado. Primeiro, o inglês que nós estamos habituados é o inglês americano, que é muito mais fácil de se perceber do que o inglês British accent. Foi muito complicado. E depois eram pequenas coisas como... querer inscrever-me para o curso de inglês, e existem datas específicas e já havia tanta gente na lista de espera que não consegui logo entrar naquele setembro, tive que ficar mais tempo, mais um ano à espera. Acabei por ir por uma pequena escola, que era uma associação de paquistanesas, onde fiz então uma pequena introdução ao inglês. Não foi fácil, não conhecia ninguém. Os amigos que eu fiz eram os amigos que a outra pessoa já tinha. Graças a Deus foram pessoas que me ajudaram também e faziam bastante companhia, e motivavam-me, puxavam por mim e tudo mais, mas não é uma adaptação fácil mudar de um país para o outro, mas principalmente quando existe a barreira da língua, ainda pior é. E no caso, por exemplo, no meu caso, alguém que já tinha uma certa formação, e o objetivo era, na minha cabeça, chegar e começar à procura de trabalho, e quando me deparei com a dificuldade no inglês, eu soube que não seria tão fácil para mim arranjar logo trabalho, pelo menos na área que me interessava. Então, por esses 2 fatores foi mesmo difícil. E houve algum momento em que pensaste desistir e que disseste, eu não consigo, isto não é para mim, eu quero voltar para o meu porto seguro? Só depois de quando eu fiquei grávida, na altura que o Isna nasceu, o meu filho mais velho, aí houve alturas em que sim, porque é muito difícil ser mãe de primeira viagem, e não tendo aquele apoio familiar, as coisas ficam ainda mais difíceis. Mas não pensei em desistir por
pela dificuldade da língua ou pela dificuldade de não encontrar trabalho, não nesse sentido, foi mais pela dificuldade de estar sozinha, sem base familiar, para ajudar na educação da criança, mais Essa nesse parte sentido. é tão importante, não é? Porque na nossa comunidade, na nossa cultura, eu também sou guineense, temos muito aquele senso de comunidade, não é? Temos os nossos É pais verdade. perto, as nossas mães, principalmente, para nos ajudarem. Eu senti isso muito com a minha mãe, portanto, foi uma muito mais fácil, por assim dizer, porque tive aquele apoio da minha mãe estar perto. Elita, eu agora quero saber, então tiveste o ISNA, o teu primeiro filho, e depois de teres tido o ISNA, qual é que foi o teu percurso? Depois estavas a estudar, o teu inglês estava a melhorar, já estavas tu a pensar em entrar no mercado de trabalho? Sim, estava a tentar, tentei fazer também uma formação cá mesmo em termos de Business Studies, que seria uma continuação, uma melhoria do meu inglês e ter um diploma daqui, porque Sim. aquilo que eu me apercebi é de que o inglês o povo inglês dá mais valor ao diploma dele, seja ele no que for, do que a qualquer licenciatura, doutorado, mestrado que tu tenhas de um outro país qualquer. Foi o que eu senti, foi a minha experiência. Pode não ser a realidade de toda a gente, mas foi a minha experiência. Só que aquilo que, primeiro, tentei inscrever-me no curso, mas foi uma dificuldade em relação a conseguir infantário, a ter com quem deixar a criança, não consegui prosseguir com esse curso. E foi sempre aquela coisa de tentar procurar. E chegou uma altura em que eu me apercebi que não estava mesmo a conseguir trabalho na área administrativa e acabei por arranjar um trabalho, fazer limpezas, cerca de 2, 3 horas diárias. Eu entrava muito cedo, o pai do Isna ficava com o Isna até, e depois deixava-o no infantário. Depois, peço desculpa, o Isna já tinha cerca de 2 anos e foi nessa altura que eu então consegui o infantário para ele. E então o pai ficava com ele até a hora dele ir para o infantário e depois eu, quando saía, ia apanhá-lo no infantário. Fiz esse trabalho por cerca de mais ou menos 1 ano e depois acabei por desistir daquele trabalho. Desisti do trabalho primeiro porque era um trabalho que eu não se sentia de todo motivada para estar a levantar todos os dias de madrugada para ir fazer aquele trabalho. Não estou a menosprezar o trabalho de ninguém, mas senti que não era para mim e que era a altura de procurar outros voos. E sentia que já tinha bagagem suficiente no sentido de que tenho o inglês para conseguir ir mais além e ir procurar na área onde eu sempre desejei trabalhar. E então comecei a enviar CVs, foi fazer o CV em inglês, também era uma coisa mais ou menos nova para mim, começar a enviar CVs, contactar agências, receber muitos nãos, algumas eram entrevistas só por telefone e por telefone é muito mais complicado do que cara a cara. Não é tão pessoal. É verdade, sim. E depois acabei por ir algumas entrevistas cara a cara, mas havia melhores candidatos, havia pessoas com melhores experiências e não consegui. Mas foi tudo um aprendizado. Eu tomei tudo isso como um aprendizado no sentido de que vi como é que funcionam as entrevistas aqui e aprendi o que é que se deve dizer e o que é que não se deve dizer, e havia coisas tão importantes que eu, por exemplo, não dava valor, que era quando perguntam porquê é que tens este gap no teu CV, o que é que te aconteceu, porquê é que ficaste tanto tempo sem trabalhar. São coisas que
se calhar por eu não tive essa experiência anteriormente. Não sei se em Portugal fazem ou não, mas eu não tive essa experiência anteriormente, porque a experiência que eu tinha anterior era de sair da faculdade para começar a trabalhar, não é? Então agora era de uma situação em que, ok, tens esta experiência, mas paraste este tempo todo. O que é que te levou a parar? Tens a certeza que estás preparado para voltar para o mercado de trabalho? E eram sempre coisas que era sempre, cada vez que ias a uma entrevista, mais um setback. Mais um setback. Tocaste em tantos pontos que eu posso pegar em qualquer um deles, não é? E desenvolver. Mas eu quero simplesmente dizer aqui um pequeno resumo. Tu mudaste para a Inglaterra, um país novo, uma cidade nova. Tinhas a barreira, a língua como uma barreira, não é? Sim. Eras formada, sim senhora, podias entrar num mercado de trabalho, mas não tinhas a língua, não é? Fizeste sozinho um percurso de tentar arranjar um curso para tentar colmatar aquele gap, não é? Aquela lacuna da língua, assim o fizeste, depois foste mãe, estavas com o teu parceiro e vocês juntos tentaram sempre, não é? Tu começaste depois a trabalhar nas limpezas, não é? Eu vi aquilo, pela forma como falaste, é apenas um passo na direção onde tu querias, onde querias ir, não é? E acho que é muito importante as pessoas ouvirem o teu testemunho e perceber que, às vezes, a nossa situação atual não é a nossa situação final, não é? Nem de perto nem de longe. E eu acho que quando eu falo em resiliência da tua parte, é isto. Agora as pessoas percebem, do pouco que já explicaste, o porquê de tens pedras no teu caminho, tu continuas a caminhar, continuas a andar. Para mim, és o exemplo de uma pessoa que não desiste mediante os desafios que te têm aparecido. Então tiveste o ISNA, depois trabalhaste, tiveste várias entrevistas, tiveste vários nãos, depois tiveste um sim eventualmente, não é? Yeah. Como é que chegou assim? Então, primeira coisa, deixa-me só dizer uma coisa em relação ao inglês também, que foi algo que eu fiz e que eu acho que é muito útil e que eu digo sempre a pessoas que eu conheço assim que chegam cá, que é, eu não estava a trabalhar, eu estava em casa, mas eu só via televisão em inglês. E eu via televisão em inglês com subtitles e com o meu dicionário ao lado. E quando via uma palavra que eu não sabia, que eu nunca tinha ouvido, eu fazia questão de ver, primeiro, como é que aquela palavra se escreve, ir ver o significado daquela palavra e tentar aplicar no meu vocabulário também. Isto são coisas muito importantes. E outra coisa é tentarmos, eu sei que é muito mais seguro estarmos no meio das pessoas que nós conhecemos e que fazem parte da nossa comunidade nacional e PALOP. A cultura, a língua, não é? Exato, mas tentarmos também ter amigos, conhecidos, ingleses, porque é a maneira mais fácil de nós aprendermos também a língua o dia a dia, porque mesmo tendo as aulas não é suficiente, porque na altura acho que as aulas eram 2 ou 3 vezes por semana, não era suficiente. Então só queria deixar isto para as pessoas também terem a noção de que não foram só as aulas, houve mais coisas. A língua é prática, não é? A língua passa muito por aí. Eu disse, a língua é prática, passa muito pelo ambiente onde nos inserimos, as pessoas com quem lidamos, as coisas que estamos expostas. Eu partilho muito da tua opinião que não tem nada de mal em nós estarmos rodeados da nossa comunidade, porque é o nosso porto seguro, é o que nós conhecemos. Exato. Mas eu acho muito importante, se queremos avançar, não é? Seguirmos certos rumos que nos vão levar em direção onde nós queremos chegar. Então eu acho muito importante esse... Peço desculpas, avança. Desculpa, não, eu ia dizer, também comecei a ler livros em inglês, ia à biblioteca e ou na altura havia uns livros, era como se fossem livros para criança, uns livros muito pequeninos, 10, 15, 20 páginas, com o inglês básico.
e aquilo também foi muito importante para mim. Mas pronto, eu sou uma pessoa que eu gosto de livros, eu gosto de ler. Exato, exato, eu sei disso. Lita, eu Só... agora quero saber, depois de teres tido o Isa, eu sei que tens 3 filhos, não é? Depois do Isa veio a Naya, não é? Então, Qual é que foi, e eu sei que vamos entrar aqui num campo assim um bocadinho mais emocional, tiveste a Naya numa altura muito complicada da tua vida, queres partilhar um bocadinho? Sim, então o que aconteceu foi, nós fomos de férias para a Guiné em dezembro de 2010 e quando voltámos em janeiro, o Cabi, o pai dos meus filhos, dos dois mais velhos, faleceu. Ele cometeu um suicídio e eu estava grávida de 2 meses e tinha o Isna com 3 anos. Foi, diria, o pior momento da minha vida até esta data, não é? Porque dei por mim com 29 anos, num país que não é o meu, com uma criança na mão, grávida, não estava a trabalhar. Foi a pior coisa porque eu poderia ter passado. Quer dizer, com 29 anos tornei-me viúva. É daquelas coisas que tu nunca te passa pela cabeça. São coisas que acontecem aos outros, nunca nos toca a nós, e principalmente do modo como tudo aconteceu. Só que aquilo que eu digo é... Estás on mute. Estás em mute. Estás em mute, Lita. A vida é feita... Ok. Estiveste em mute. Eu perdi-te um bocadinho. Pois acho que estavam a tentar ligar-me, apesar de que está no Do Not Disturb, não chamou nem nada, mas... Faz mal. Então nós estavas a falar da parte em que viste-te com um título que ninguém, não é? Pensa em teu aos 29. E estavas a falar em como tu sozinha, com uma criança de 3 anos e com uma bebê a caminho aos 29 anos. Pois, dei por mim viúva aos 29 anos, com um filho na mão, grávida, não estava a trabalhar e foi daquelas coisas, e agora o que é que eu faço? Tive um batalhão de pessoas a cuidarem de mim, amigos próximos, familiares que se deslocaram de outros países para virem ficar aqui comigo. Tive 2 tias minhas que vieram de Portugal e de França para ficar aqui comigo. Tu, entre outras pessoas, amigos dele, familiares e tudo mais, que estiveram aqui. Foi uma situação, aquilo que eu estava a dizer é de que eu sinto que, e às vezes, e é por isso que às vezes quando as pessoas dizem, mas tu és forte, eu sinto, não sou, eu simplesmente não tive outro remédio, porque eu sinto que toda a minha vida, todo o meu percurso foi sempre feito de pequenos struggles. Foi era bebê, mas foi o ficar em bebê com os meus avós, os meus pais estavam fora, foi o ir ficar com os meus pais aos 4 anos, mas depois, aos 6 anos, ter que ir para um colégio interno, onde eu, por exemplo, só vinha para casa fim de semana sim, fim de semana não, ou durante as férias, uma criança de 6 anos, mais uma vez, longe dos pais. Foi quando, aos 15 anos, voltei para Portugal, again, afastada dos meus pais e ficar em casa de uma tia. Sim, é familiar, mas por muito amor que te deem, não é igual a estares com a tua mãe e com o teu pai, e não é estar a ser mal agradecida, não é nada. É simplesmente fazer as pessoas perceber de que, do meu ponto de vista, toda a minha vida é caracterizada por pequenas pedras no sapato, chamemos-lhe assim.
E aquilo que eu aprendi é de que uma frase que é muito usada e parece clichê e não quer soar clichê, mas é clichê: se a vida te dá limões, faz limonada. Essa sou eu. Cada pedra que te põe no teu caminho, apanha e constrói um pequeno path por onde tu vais seguir, e um dia vais ter uma pequena ponte e vais chegar ao outro lado. Na altura parecia impossível, tudo era impossível. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou sobreviver? E durante muito tempo foi simplesmente sobreviver. Muito tempo após o que aconteceu foi simplesmente sobreviver. Uhum. Mas como é que eu vou superar isto? Como é que eu vou viver depois disto? Como é que eu vou explicar às crianças? E eu lembro-me, desculpa interromper-te, Lita, eu lembro-me de umas coisas que me marcaram muito, e hoje sou mãe e eu entendo isso. Foi quando tu disseste: como é que eu vou explicar aos meus filhos? Eu lembro-me disso até hoje, não é? Por isso é que eu digo, a admiração que eu tenho por ti não é só a Lita como pessoa, não é a Lita profissional, não é a Lita só mãe, mas o facto de realmente tiveste as pedras que tiveste, e sabes que tu fizeste, pegaste nas mesmas e atiraste-as para bem longe. E vais continuar sempre a caminhar, e a tua forma de lidar com os problemas é muito característico teu. Para quem não te conhece, olham para ti, tem aquele sorriso, mas há muito por detrás disso, não é? Há muito por trás do sorriso da Lita, há muito pelaquela tua gargalhada que te é muito característica, não é? Tu és batalhadora, e eu acho que um dos motivos, aliás, que eu quis partilhar esta história tua é porque eu acho que vai fazer de muitas mulheres, não é? Vai fazer, aliás, com que muitas mulheres ouçam este testemunho e digam: realmente é possível. Na altura não é, na altura é bastante difícil, não é? Mas depois olha para ti, tu és um exemplo de que realmente é possível. Eu não quero falar muito mais sobre isso, porque para mim também é muito. Porque eu conhecia o Cadi, ele era um amigo nosso, eu conheci-te através dele, não é? É verdade. Enfim, uma mágoa que ficará para sempre, mas é um marco nas nossas vidas, e só temos que ver que ele veio, não é? Para deixar o seu legado, ele teve um propósito de vida e ele cumpriu o seu propósito, não é? Que era tocar a vida. E foi uma pessoa com quem eu aprendi muito. Exatamente. Uma pessoa com quem eu aprendi muito, e posso dizer que era o melhor amigo que tu poderias ter. Concordo plenamente. Plenamente. As festas, os conselhos, as brincadeiras, enfim, de tudo mesmo, de tudo. Lita, depois desta pedra, que acho que aquilo não era pedra, que isto era enfim. Como é que foi para ti, não é? Depois disto, que não foi das coisas mais fáceis que tiveste que ultrapassar, como é que depois foi isto de estares onde estás hoje? Uma mulher segura de ti? Eu não diria segura, mas sim. Então, como eu estava a dizer, eu tive um batalhão de pessoas, e não era por trás de mim, era literalmente a carregar-me ao colo. E isso foi a coisa mais importante. Eras, por exemplo, tu que me ligavas todos os dias para saber como é que eu estava e como é que o Isna estava. Era a minha tia, a minha madrinha, que sempre a querer saber como é que eu estava, os meus pais e tudo mais. Era pessoas que nunca deixaram de estar. E aquilo que serviu também como lição, no sentido de que houve alguém que me disse assim: tu neste momento tu não vais perceber o que eu te vou dizer, mas eu só quero que tu ouças isto com muita atenção. Um dia a força vem, tu não sabes de onde ela vem, mas um dia a força vem e tu vais conseguir continuar. E naqueles momentos mais difíceis, aquilo vinha-me sempre à cabeça. E quando é que essa força vai chegar? E também outra coisa que também a minha tia sempre me dizia era de que não existe nada impossível neste mundo.
Não existe nada impossível neste mundo e a única coisa que não tem solução é a morte. Enquanto estás de vida, há solução para tudo. E são duas coisas que ficaram sempre comigo. Sempre, sempre, sempre. E se tu me perguntares de onde vem a força, eu não te sei dizer. Aquilo que eu posso dizer e aquilo em que eu acredito é de que, número um, eu olhava para o meu filho e eu sabia que eu precisava de ir mais além. Eu tinha que fazer mais. E número dois, eu sinto e eu vejo as mulheres da minha família, tanto da parte do pai como da parte da mãe, como exemplos de mulher. Algumas delas podem não ser muito estudadas, mas as lições de vida que te dão são lições que só outra mulher te pode dar. Refiro-me, por exemplo, à minha bisavó, que é uma pessoa que passou por muitos abortos espontâneos antes de conseguir ter a primeira filha, que foi a minha avó, que sobreviveu. E depois disso só teve mais um filho. E tu ouvires falar de uma pessoa naquela altura só com 2 filhos, é uma coisa que as pessoas ficam, uau, só 2 filhos, como é que isso é possível? Mas foi uma pessoa que passou por tudo o que passou, teve aqueles 2 filhos, e quando ela soube que o marido dela tinha uma amante, ela largou toda a vida dela em Bolama, tudo o que ela tinha, pegou naqueles 2 filhos, com uma mão à frente e outra atrás, e foi para Bissau viver. E vestiu-se de preto durante 1 ano. E quando lhe perguntavam, ela dizia, o meu marido morreu. Uau. Ela dizia, o meu marido morreu. E com uma mão à frente e outra atrás, ela foi para Bissau e fez a vida dela e deu vida aos filhos. Então, eu sempre tenho a minha avó paterna, que foi alguém, a minha família da parte do pai é muçulmana, foi alguém que foi forçada num casamento que se calhar não era um casamento que ela queria, se tivesse a hipótese de fazer essa escolha, mas foi alguém que acabou por ter de criar os filhos da Cumbossa. A Cumbossa, para quem não sabe, é a outra mulher do marido, a outra mulher oficial, neste caso, do marido. Porque essa pessoa faleceu e deixou filhos pequenos, ela acabou por ter de criar os filhos da Cumbossa. Então eu sempre digo que eu venho. É preciso mesmo ter muita força. Aí é que vem a tua força, não é? É o que eu acho. É o que eu acho. Os exemplos que tu Sim. tens, não é? São claros. Sim, são muitos para falar de todos, mas estes são, por exemplo, 2 exemplos que eu vejo como forças da natureza. E depois tem outra coisa que é da parte do meu pai. Eu sou a 3ª geração de mulheres a criar crianças órfãs. Uau! Na altura, quando aquilo aconteceu, eu deparei-me eu assim, outra vez isto, e é a 3ª geração. Mas não sei. Mas sabes que tudo na vida acontece por algum motivo, não é? E nós temos tendência a pensar na parte negativa quando algo nos acontece. Muito importante nessas alturas, e não é fácil, é pensarmos que existe sempre um silver lining, não é? Que eu não vou traduzir porque eu não sei como é que traduz isso em português. Um silver lining quando nos acontece algo. Lita, e quando é que volta este sorriso? Como é que depois foi? Voltares a sorrir para a vida e conseguires, agora, estás a educar, caminhar, tens a tua caminhada e estás a educar os teus filhos da forma mais sábia que tu sabes? Quando a Naila nasceu, eu não queria continuar, tinha que tomar uma decisão. Ou continuava aqui, mas para continuar aqui havia coisas que tinham que acontecer, ou voltava ou para Portugal ou para a Guiné. E naquela altura, nenhuma das duas era opção para mim, porque seria ficar dependente outra vez. Neste caso, seria voltar a ser dependente dos meus pais para poder continuar com a minha vida. Então, eu decidi ficar em Inglaterra e comecei a enviar CVs, a ir a participar em feiras de emprego, e inscrevi-me numa organização que se chama PATH,
Yorkshire, que trabalha com BAM People, que é Black, Asian and Minority Ethnics. Black Minority. Sim, inscrevi-me nessa organização e fui chamada para algumas entrevistas e acabei por conseguir numa delas como o PAF funciona não é trabalho por si, mas é como se fosse um estágio. É uma oportunidade, tens entre 3 a 6 meses, dependendo das funções que são, entre 3 a 6 meses, estás numa companhia a desempenhar uma determinada função e pronto, ao fim daquele tempo pode acontecer que a companhia de facto precise de alguém e tu acabes por ficar, mas também pode acontecer que não fiques, mas tens a experiência, tens algo para pôr no teu CV e eles também dão cursos de como ir a entrevistas, têm cursos de inglês, têm coisas diferentes e foi uma organização que eu usei para poder evoluir e foi assim que eu voltei para o mercado de trabalho. Tu focaste no teu desenvolvimento pessoal, não é? Sim. Ok. Sim. Eu acho que queria começar aqui a wrapping up um bocadinho, mas eu queria saber, Lita, que mensagem deixarias a uma mulher que neste momento precisa de uma mensagem positiva? Precisa ouvir algo positivo? 3 coisas. E as 3 eu já disse. Uma, nada é impossível neste mundo e para tudo existe uma solução. A outra coisa é de que é algo que me disseram e eu até hoje uso. A força existe dentro de nós. Nós às vezes não sabemos que ela cá está, não sabemos como usá-la, mas está dentro de nós. A solução dos nossos problemas está dentro de nós. E a outra é, se a vida te dá limões, faz limonada. Não é fácil, o percurso não será fácil, mas se fosse fácil não teria piada. Obrigada, Lita. Eu tive um prazer enorme em conversar contigo. Eu acho que podíamos ficar aqui a conversar horas e horas, literalmente. Sem chorar da próxima. Temos a parte 2. Eu tenho prometido a parte 2 com muita gente com quem eu tenho entrevistado, porque genuinamente eu acho que as histórias são, enfim, magníficas e podíamos ficar aqui imenso tempo a conversar. Para mim, tu significas resiliência, resistência e perseverança, mesmo. Sou sortuda por ser a tua amiga e, enfim, para mim é desejar-te a ti, aos teus filhos, ao teu companheiro, uma jornada de sucesso, que a vida te dê um novo começo, não é? Ela já te deu. Mas eu sei que tens uns projetos, estás a trabalhar. Eu não sei se queres falar sobre eles agora ou se queres marcar uma outra sessão e podemos falar muito mais à vontade sobre o projeto. Mas eu acho que queria apenas dizer que tenho muito orgulho em ti, na mulher que és, a mulher que te estás a tornar, e agradeço-te imensamente por todo o apoio que me tens dado. E tem sido incondicional e eu aprecio-te muito como amiga. Não sei se queres deixar mais alguma palavra antes de terminarmos. Então, a outra coisa que eu queria dizer para pessoas que estejam a passar momentos de dificuldade, sejam eles quais forem, é de que um dia a vida volta a sorrir-te. E no meu caso, a vida voltou a sorrir com um novo amor e com uma nova filha. E já disse no início, mas iria dizer outra vez obrigada pela oportunidade de partilhar a história, partilhar a experiência. E a outra coisa é de que a admiração é mútua e continua o trabalho que estás a fazer ou que estão a fazer com o Fall Woman by Woman, porque é um projeto fantástico e podes contar comigo no que diz respeito ao projeto sem dúvida alguma. Obrigada, Lita. A todos que nos estiveram a assistir, muito obrigada pelo vosso tempo. Esta foi mais uma In Conversation With com a Sueli Mané, que acabou de partilhar uma história fantástica e que para mim é um exemplo de uma mulher que
consegue, independentemente de qualquer entrave que lhe apareça na vida. Obrigada. Obrigada.